Olá, tudo bem? Bom, espero que sim. Você, torcedor e torcedora do São Paulo, falemos neste vídeo sobre a vitória do Tricolor sobre o Mirassol. Na verdade, deu a lógica, era o que todo mundo esperava, exceto lá no Mirassol, evidentemente. Muitos lá, contudo, mesmo que não esperassem por essa eliminação da sua equipe, supunha que ela realmente pudesse acontecer. Afora lá em Mirassol, a questão do clube e tal, muita gente supunha mesmo que o São Paulo conseguiria superar a equipe do interior. E deu a lógica. A lógica seria São Paulo e Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Essas duas equipes vão fazer a finalíssima do Paulistão. Mais cedo, né, a equipe alviverde, o Verdão, já havia massacrado o Corinthians na outra semifinal. Um 2-0 que foi mentiroso em relação ao que aconteceu dentro de campo. Né? E nessa partida do Mirassol, do São Paulo contra o Mirassol, o São Paulo também massacra a equipe do interior. O curioso, gente, é que a vitória do São Paulo não foi sobre uma equipe qualquer. Quem não é aqui do estado de São Paulo e quem não acompanha muito futebol, talvez se engane um pouco em relação ao adversário do São Paulo hoje no Morumbi. O Mirassol é uma das melhores equipes do futebol paulista, e não apenas do interior de Paulista. É um clube muito estruturado, um clube muito sério e que em geral monta equipes muito boas e também com um custo bastante pensado, bastante refletido, ou seja, é um clube muito sério e que gera também muitas equipes sérias. Essa equipe vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, tem chances muito fortes de subir até mesmo para a Série B. Então o São Paulo não enfrentou uma equipe qualquer, uma equipe que tem um jogo bastante consistente, um jogo que tem uma progressão interessante do campo de defesa para o campo de ataque, um jogo em que os seus jogadores também sabem participar muito bem da fase defensiva, da fase de recomposição defensiva. É um jogo em que a equipe costuma proteger bastante o lado do campo, protege muito bem também a sua grande área, né? E ao mesmo tempo, é uma equipe que tenta arriscar quando pode, tenta criar alguma coisa, tenta incomodar. Realmente a equipe do Mirassol é uma equipe bem forte, na minha opinião, no futebol paulista e até mesmo, podemos dizer, no cenário mediano ali do futebol brasileiro. Cenários de Série B e Série C. O Mirassol é uma equipe muito forte que hoje, se estivesse na Série B, se fosse disputar a Série B dessa temporada, também dificultaria para muitas equipes que lá estão. Essas equipes brasileiras que estão grandes, que estão na Série B, sofreram demais com essa equipe do Mirassol. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou falando do Mirassol e não do São Paulo? Eu estou falando tudo isso para ressaltar ainda mais o que foi hoje a vitória tricolor. Porque o São Paulo não venceu de 1-0. O São Paulo não venceu o Mirassol de 2-1. O São Paulo não venceu o Mirassol com muita dificuldade. O São Paulo soube passear em cima do Mirassol. Ou seja, o São Paulo venceu hoje uma equipe muito consistente, muito interessante, venceu com sobras e, na minha opinião, venceu sem grandes esforços. Venceu administrando o jogo o tempo inteiro, administrando todas as fases do jogo, tendo um entendimento profundo da temperatura do jogo, sobre os acontecimentos da partida, sobre os momentos em que algum perigo poderia pintar para a equipe, sobre os momentos também em que era bem mais possível tentar tramar um pouco mais lá na frente, lá no setor de ataque, para tentar fazer o gol. Ou seja, o São Paulo teve um entendimento completo do que fazer dentro de campo. Essa equipe que jogou, que esteve no Morumbi na noite de hoje, contra o Mirassol, esteve muito, mas muito longe de ser aquela equipe que fazia o torcedor do São Paulo sofrer tanto nas temporadas passadas. Uma equipe que controla o jogo, mas não é um controle qualquer. Não é aquele tipo de controle que do nada, né, pinta um contragolpe do adversário e sai um gol, como muito torcedor do São Paulo viu na temporada passada e nas demais temporadas também. Esse controle de jogo é um controle decisivo, um controle profundo, é um controle que não dá para o torcedor são paulino a insegurança de que alguma coisa ruim vai acontecer. A impressão antes, mesmo quando a equipe mandava nas partidas, é que alguma coisa ruim pudesse acontecer. A impressão que passa hoje, mesmo quando a equipe não está na frente, mesmo quando a equipe não está ganhando, é que isto vai acontecer em algum momento, né? E que o perigo do adversário colocar problemas para o São Paulo, esse perigo é realmente muito pequeno. Então hoje a segurança está no lugar da insegurança do passado. O otimismo está no lugar da dificuldade, né, do vacilo das emoções que havia no passado, né, da dificuldade das emoções do torcedor são paulino, né, de se soltar, de ir de sair mesmo de dentro da alma, porque antes o medo era muito grande, hoje a esperança tomou o lugar do medo.
Hoje a esperança tomou o lugar do medo, nas emoções do torcedor são paulino. E hoje o torcedor são paulino tem o direito de comemorar essa vitória, porque não foi uma vitória qualquer, gente. Foi uma vitória interessante, sobre uma equipe interessante também, mas também foi ainda mais relevante a forma como essa vitória foi construída. Foi um domínio total do campo, um domínio total de todas as fases do jogo. O São Paulo soube se comportar muito bem, como eu disse, em todas as fases, tanto na recomposição defensiva, ofensiva, no campo de defesa e também no campo de ataque. Venceu por 4, poderia ter vencido por muito mais, apesar de ter se poupado durante alguns momentos da partida, apesar de ter controlado o jogo e dosado muito bem as energias em muitos momentos da partida. Eu confesso para vocês que eu me encanto com o jogo do Léo Pelé. Muita gente acha que esse jogador às vezes é atrapalhado, muita gente questiona em alguns momentos e tal. Para mim, eu já falei isso em outros momentos, estou repetindo agora, para mim é um zagueiro que poderá ficar muito pouco tempo no tricolor, muito pouco tempo no Morumbi, porque ele tem o padrão daquele tipo de zagueiro, que também pode ser lateral, pode até ser volante, né? Aquele volante mais forte ali de proteção na primeira linha, ele poderia até ser pensado como um jogador para fazer essa proteção. Esse jogador, gente, ele tem o perfil de atleta que o futebol europeu gosta de contratar. A evolução desse jogador acontece a cada dia, mesmo quando ele não vai muito bem nas partidas, eu vejo que os movimentos dele dentro de campo sinalizam que ele terá uma grande evolução no futebol. Além disso, é claro que não dá para deixar de elogiar o cara que joga com terno, o Miranda, que realmente joga com terno. O cara parece que dosa sempre energia, o cara parece que chega quase sempre nas jogadas, porque sabe o lugar do campo para percorrer. Tem aquela experiência de saber o lugar correto para percorrer, para ganhar espaço e para ganhar tempo também. Ou seja, o Miranda está jogando de terno e realmente essa primeira linha, até o Bruno Alves está conseguindo jogar bem. Ou seja, a presença do Léo Pelé e com o Miranda ali está fazendo que até o Bruno Alves não está decepcionando, está jogando ali a sua bolinha, não está decepcionando de forma alguma. A gente tem ali no meio de campo o Lisieiro, hoje fez uma partida interessante também, outro jogador, o Benítez, não dá para esquecer o Benítez, que é o grande destaque hoje desse São Paulo, está jogando um futebol de primeira linha. Hoje o Benítez é um dos grandes meias, se não o melhor meia hoje em atividade no futebol brasileiro. A forma como ele está, como ele se comporta no São Paulo, a forma como ele se adaptou rapidamente ao São Paulo é algo notável. Agora, assim como o Benítez, também vale para outros jogadores. Há algo muito importante nesse São Paulo hoje, que permeia esse comportamento muito positivo desse São Paulo, que é a ideia de uma construção de uma nova equipe, é a ideia da construção de um novo jogo. E isso acontece, minha gente, porque os jogadores do São Paulo hoje aceitam profundamente as ideias do técnico Hernan Crespo. Eles estão completamente fechados com o Hernan Crespo. Os jogadores hoje entenderam a proposta e aceitam a proposta e vão para campo para serem soldados do Crespo. Eles vão para campo hoje para serem atores. Eles estão sendo atores realmente muito bons. Atores para interpretar dentro de campo as ótimas ideias de futebol do técnico Hernan Crespo. Então, os jogadores hoje, quando eles olham para o banco, eles veem um técnico de futebol que tem um entendimento profundo do que está acontecendo dentro do jogo sem precisar gritar. Um técnico de futebol que sabe perfeitamente qual é o perigo que pode ser gerado para a sua equipe em algum momento, ou qual é o espaço do campo muito pouco observado para esses jogadores que a equipe pode percorrer para chegar ao gol adversário. Ele consegue fazer tudo isso sem precisar sair da linha, sem precisar gritar, sem precisar xingar jogador, sem precisar ficar brigando com o árbitro, sem precisar sair daquela postura também com terno, daquela postura super elegante ali na área reservada ao comando técnico. O São Paulo hoje tem um técnico de verdade no banco de reservas, não tem treneiro, não tem um técnico que pode ser bom dia. O São Paulo hoje tem no seu banco de reservas um técnico que é muito bom. Então esse técnico hoje faz com que os seus jogadores aceitem as suas ideias, e eles estão aceitando. É claro que, para finalizar, eu preciso dizer, né, que apesar de tudo, o São Paulo tem o Pablo, e o Pablo, né, que pode também ser chamado de poste, né, um poste que se movimenta, um poste que caminha, que anda de certa forma, porque ele não corre, né, ele apenas anda, né. As passadas largas do Pablo parece que não leva ele para lugar nenhum. As passadas largas do Pablo, né, que são enormes, realmente muito, muito grandes, gigantescas, as passadas largas deles,
parece que não consegue colocá-lo nunca no lugar certo. E quando ele está no lugar certo, ele é muito atrapalhado. Ele realmente destoa nesse ataque do São Paulo. E até por causa disso, o Tricolor, de fato, precisa buscar um centroavante, um outro centroavante. E isso com urgência, porque o Pablo realmente destoa muito. Não comprometeu tanto, mas a gente percebe em vários momentos da partida, notadamente no primeiro tempo, como ele é atrapalhado, como ele às vezes atrapalha inclusive algumas jogadas por não conseguir ter um entendimento de coisas muito simples ali no setor de ataque. É impressionante como ele conseguiu, tendo tão bem na equipe anterior que ele estava, a ponto de ser contratado pelo São Paulo e ter chegado muito valorizado no Morumbi. Enfim, apesar do Pablo, porque nem sempre uma equipe boa vai ter todos os seus jogadores funcionando muito bem, apesar do Pablo e apesar de outras pequenas coisas, o São Paulo foi notável hoje contra o Mirassol, passa a final do Campeonato Paulista e eu diria para vocês, não tem favorito. Porque assim como o São Paulo hoje é uma equipe muito difícil de ser batida, na minha opinião, o Palmeiras também é. E é o campo que vai favoritar uma equipe ou outra que vença o melhor na final do Paulistão. Obrigado pela gentileza, meus amigos e minhas amigas, de ficarem comigo neste vídeo até o final.